Olá a todos, eu me chamo Débora e o trabalho que eu compartilho hoje é fruto do meu projeto de iniciação científica que tem como título Análise de fáscias sedimentares de um segmento da bacia Macaúbas, norte de Minas. Na faixa da Suaí, há registro de coberturas sedimentares mais jovens que 1,8 giga-anos e que remontam vários episódios de embaciamento sedimentar. Neste cenário estão as unidades proterozoicas do supergrupo Espinhaço-Macaúbas preenchendo as bacias homônimas. De forma associada, ocorrem vários corpos máficos intrusivos e extrusivos, que são importantes instrumentos de investigação da história evolutiva dessas bacias. Apesar do estudo ser bastante complexo, existem trabalhos que investigam essas bacias com apoio em geocronologia e geoquímica. Porém, a maioria dos estudos feitos até o momento foram de cunho litoestratigráfico, o que traz alguns problemas, como diferentes designações para as unidades aflorantes, mesmo com aspectos litológicos semelhantes, e controvérsias quanto ao posicionamento estratigráfico dessas unidades. Durante um projeto de iniciação científica de minha autoria anterior a este, foi investigado um corpo máfico cartografado na região de Santo Antônio do Retiro. Suas rochas encaixantes foram cartografadas em termos de membro da formação Viramundo, Grupo Sítio Novo, Supergrupo Macaúbas. Elas são objetos de estudo do presente trabalho, que pretende investigar o arcabouço estratigráfico do segmento ocupado por esses dois membros, de forma a contribuir para o estudo da evolução da bacia Macaúbas. O estudo foi, então, responsável pela reinterpretação da área investigada, a fim de se obter evidências da proveniência sedimentar e processo evolutivo da bacia Macaúbas, com base em caracterização de litofaces e análise petrográfica microscópica. A área se encontra no extremo norte de Minas Gerais, na região do Espinhaço Central. Um possível trajeto se dá a partir de Belo Horizonte, passando por Brasília, Curvelo, Montes Claros e Mato Verde, até a cidade de Santo Antônio do Retiro. Para realizar o trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a área de interesse e sobre o estudo de proveniência sedimentar de bacias. Também foi feita uma caracterização de litofaces e processos sedimentares, através da análise de fotos dos afloramentos e amostras de mãos obtidas em campo durante o mapeamento da região e que foram cedidas para o desenvolvimento desse trabalho. Por último, foi feita uma descrição petrográfica microscópica através de 8 lâminas de rochas representantes de algumas das litofaces identificadas. As lâminas pertencem ao acervo da CPRM e também foram cedidas para o estudo. Foram identificadas 10 litofaces conforme sumarizado nessas tabelas. A primeira e a segunda coluna trazem os códigos utilizados e respectivas faces encontradas. A terceira coluna das tabelas traz uma síntese das características observadas em cada litoface, e a quarta coluna, uma possível interpretação sobre as condições de deposição. Com base nessas análises, foram identificadas 3 associações de faces. A primeira é caracterizada pela intercalação entre arenito seixoso e arenitos estratificados. Ocorre apenas em uma região a leste do segmento estudado. As imagens A e B mostram o arenito seixoso com grânulos na base dos forcetes. A C mostra um arenito seixoso intercalado em litofaces SM, SH e STG, enquanto a D mostra um arenito maciço intercalado em arenito com estratificação cruzada tabular. A ocorrência de arenitos com clastos angulares associados a esses arenitos estratificados pode indicar deposição em diferentes regimes de fluxo. Por exemplo, as litofaces SG e SM podem indicar deposição em fluxos hiperconcentrados de altas densidades, ao passo que os arenitos com estratificação cruzada podem indicar o retrabalhamento dos sedimentos depositados ou atuação de processos trativos em suas deposições. A associação F2 corresponde à sucessão de arenitos estratificados e maciços dispostos em geometrias tabulares, conforme mostra as imagens à esquerda, de A a F. É a associação mais expressiva, ocorrendo em toda a extensão norte-sul, em diferentes pontos da região. A imagem do microscópio A se refere ao arenito com cruzada acanalada e mostra o predomínio de quartzo. A imagem B se trata de um arenito fino, com cruzadas tangenciais, e mostra 2 níveis de composições diferentes, um com predomínio de quartzo e o outro metapelítico. As figuras C e D são arenitos com estratificação plano-paralela e mostram uma composição quartzosa com zonas foliadas e uma composição com níveis mais ferruginosos. A associação F3 é caracterizada pela sucessão de arenitos e pelitos acamadados, arenitos laminados, pelitos maciços e arenitos maciços, conforme mostra as imagens à esquerda, de A a F. As imagens de microscópio mostram um arenito com laminação horizontal bem selecionado,
com foliação sericítica, e um arenito, laminado de variedade mais quartzosa. Os acamamentos do tipo wave indicam a alternância de regime energético e fluxos em sentidos contrários. A presença de litofaces SL e FM corrobora essa interpretação, uma vez que elas são depositadas em diferentes condições de energia, de transporte e sedimentação. Apesar das estruturas sedimentares descritas no trabalho serem encontradas em uma grande variedade de ambientes, as feições observadas em conjuntos permitem dizer que, no geral, o contexto deposicional dessas sucessões se divide entre uma planície aluvial e um sistema marinho raso plataformal dominado por marés. Possivelmente, a associação F1 foi alimentada por sistemas de leques aluviais próximos à bacia. Já as associações F2 e F3 estão relacionadas a uma sedimentação litorânea, que, por ser influenciado por esse sistema aluvial alimentador, permite a deposição de sedimentos de granulação média a grossa, bem selecionados, transportados e depositados sob a influência de correntes de marés. A diminuição da energia de transporte nesse tipo de ambiente permite também a presença de peritos. Com isso, permite-se concluir que o segmento estudado teve um preenchimento de bacia por uma sedimentação exclusivamente siliciclástica e as 3 associações de faces identificadas foram depositadas em um contexto de planície aluvial e sistema marinho raso plataformal dominado por marés. Para que seja possível obter mais conclusões em termos de arquitetura estratigráfica, processos e ambientes deposicionais, são necessários outros estudos mais aprofundados, principalmente apoiados em trabalhos de campo, que devido à pandemia foram impossibilitados. Além disso, investigar correlações estratigráficas com sequências sedimentares que ocorrem ao norte da área de estudo, apoiados em investigações geocronológicas. Aqui eu me despeço e muito obrigado por ter assistido.